Professora, desculpa, eu fui arrumar aqui e acabou caindo. Não, fica tranquilo, Paula. A internet tem dessas mesmo. Fica tranquilo. A gente vai começar agora. Bom, na aula da segunda-feira, a gente falou do Tratado de Maastricht, falou, né, da composição da Europa dos 25. Professora, Oi, tem um bicho aqui na janela, eu vou chamar meu pai, tá bom? tá bom, Não, acho que é um marimbondo. Vou lá. tá bom. Oh, meu Deus, a gente falou da Europa dos 25, aí a gente falou também, e aí, gente, vocês me corrijam se eu tiver errado, hein? A gente falou também do acordo aqui, desse acordo que eu não sabia falar o nome para vocês, né, de Schengen, da questão da circulação dentro da Europa, né, a partir da entrada Não, professora, você acha que você não falou desse aí, não? essa parte aqui eu não falei, aí no final, Esse mapa verde, não desse mapa verde, não. então eu acho que eu falei Vai isso um pouco para cima, professora. Eu falei para vocês os países. Isso, você parou aí, professora. Você Falei parou ali em 2000 e... Você de parou 2004? em 2004 ali. Então tá bom. Então vamos retomar daqui. Obrigada pela ajuda, Paulo. Nada. Bom, gente, aqui então a gente tinha parado na Europa dos 15, então, né? Quando entraram ali o Reino Unido, a Suécia e a Dinamarca. Não, mentira. Tô confundindo as coisas. A gente tá falando. A última coisa que a gente conversou então foi que dos 15 países que faziam parte da União Europeia naquele momento, só 12 adotaram o euro como moeda, né? Isso, você falou do euro, essas coisas. Assim. Isso. Fora no euro. Isso que eu tô lembrando, a gente chegou a falar dos países que não adotaram o euro, não foi? Sim. Ou não? Sim. Ah, então tá certo. Então, acho que essa parte aqui eu falei dos países. Aí, esse último parágrafo a senhora não explicou, com a admissão da Bulgária e da Romênia em 2007. Ah, tá. Então, assim, vamos fazer um recordar só. Então, assim, em 2004, entraram aí, né, uma série de países que faziam parte da União Soviética, que eu tinha explicado para vocês que em 91 a União Soviética acaba, cada país volta a ser um país independente, e eles tiveram que aprender e adequar a sua sociedade ao modelo econômico do capitalismo, né? Que até então não eram praticados por eles, porque eles estavam dentro do bloco socialista. E aí eles levaram mais de 10 anos para adequar as suas economias à lógica do capitalismo, e só assim, né, só quando já estava tudo organizado, é que eles conseguiram, de fato, ingressar na União Europeia, né? E aí, com a chegada desses 10 países, a Europa, né, a União Europeia passou a ser chamada de Europa dos 25, tá? Depois, em 2013, 2007, primeiro, que entrou a Bulgária e a Romênia, a Croácia entrou em 2013, então a União Europeia passou aí a ter 28 países. Também usa-se falar da Europa dos 28, né? E até 2015 tinha ali uma negociação de outros países que queriam fazer parte da União Europeia. Um exemplo desses é a Turquia. A Turquia há muito tempo tenta ingressar na União Europeia, porém, as instabilidades econômicas que o país apresenta, por exemplo, inflação alta, desvalorização da sua moeda, são coisas que acabam atrapalhando, porque um país que tem esses problemas de alta inflação e desvalorização da moeda, quando faz a conversão da sua economia para o euro, pode ter um problema sério aí, e de adequação, né? Ou seja, a economia ela não está estável o suficiente para poder fazer a troca de moeda sem prejudicar o euro,
né? Porque um dos medos que se tem é que um país que tem uma economia instável possa vir prejudicar a estrutura econômica da zona do euro, uma vez que pode desvalorizar a moeda, né? Então, é aquela coisa da moeda passar a valer menos, né? Então, por isso que eles são muito rígidos na hora de admitir novos países. Então, as economias têm que estar ali bem estabilizadas e bem seguras, né? Ser uma economia robusta, né? Uma economia forte, para poder fazer parte da União Europeia e, consequentemente, da zona do euro, tá? Bom, e aí, para finalizar, em 2015, né, a Lituânia passou a ser aí o 19º país que adotou o euro como moeda nacional. Então, veja, da Europa dos 28, 19 usam o euro. Os outros 9 não utilizam, não adotaram o euro como moeda, tá certo? Lembrando lá daquilo que eu expliquei, da questão da moeda fazer parte, né, da identidade cultural de alguns países. Então, por isso que esses países acabaram resistindo aí à adoção da moeda única. Tudo bem? Professora, Oi. só que eu acho que eles são muito rígidos, dona, porque se eles pegassem e deixar... Como é que é o nome do país que quer entrar e não consegue? A Turquia. Se eles pegassem e deixassem a Turquia entrar, talvez a Turquia fazendo parte do bloco econômico ia melhorar a economia deles, ia ser vantajoso para eles e gente, esqueci. E para a União Europeia, não ia? Porque se eles Então, entrarem, pode falar. vantajoso. Então, Ana, a gente pensa assim, né? Tipo, talvez se, como você falou, ao ingressar, a Turquia conseguisse dar essa robustez para a economia deles. Só que é muito arriscado, porque pode ser que a Turquia entre e ainda assim ela não consiga estabilizar a sua economia. E aí, o problema não é só ela continuar com esses problemas da estrutura econômica, é ela espalhar esse problema para os outros países do bloco. É como fazer aqui uma comparação bem grosseira mesmo, gente. É como se a Turquia tivesse ali uma doença circulando e o fato de não deixar a Turquia entrar protege os outros países dessa doença. Entendeu? Assim, fazendo uma comparação bem tosquinha mesmo, gente. Então, é por isso que eles colocam todas essas exigências para proteger a economia que eles construíram. Tudo bem? Eu sei que às vezes não faz muito sentido, né? Mas é o caminho que eles acharam para proteger a sua economia. Tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida a gente tem aqui? Podemos seguir? Bom, então sigamos, Não, né? nenhuma dúvida, professora. Então sigamos, vamos lá. Ó, só de curiosidade, como eu falei, eu vou melhorar esse capítulo para poder mandar para vocês, mas eu vou pegar um mapa aqui no meu livro para falar para vocês quem são os países que não utilizam o euro, tá? Só para a título aí de conhecimento mesmo. Só que vocês não precisam decorar nem nada disso. Pelo que eu lembro, é a Dinamarca, a Suécia, a Suíça, A Polônia, a Romênia, a Bulgária, a Eslovênia, o Reino Unido, né? Eu perdi as contas. Quantos já deram aí? Então, Deu acho que uns 5, sei lá. Ó, Suécia, Suíça, Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária, Reino Unido e Eslovênia. Não, falei 8, falta um. Deixa eu ver se eu consigo. A Croácia.
A Croácia também não adota. Se eu não tô aqui enxergando o mapa errado. Mas, que nem eu disse, eu vou depois mandar para vocês um mapa mais legível. É só também a título de conhecimento, para vocês saberem quem são os países que não adotaram a moeda, tá? Bom, gente, aí a gente tem, né, a União Europeia e o Acordo de Schengen, eu não sei se é assim que fala o nome, tá? Então, vocês me desculpem. Mas é, mais uma vez, o nome de uma localidade, né? Que fica lá em Luxemburgo. Então, em 1985, né, os países que faziam parte, 85 a gente ainda está falando de mercado comum europeu, né? Os países que faziam parte ali do mercado comum europeu assinaram, né, esse tratado, esse acordo de Schengen, com o intuito de fortalecer os vínculos entre os países que compunham o bloco naquele momento. Então, o que fala esse acordo? Ele permitiu a livre circulação de pessoas, né? Ou seja, cidadãos europeus e nacionais de outros países, que podem, desde então, transitar livremente no seu espaço geográfico, sem a necessidade de pedir ou mostrar um visto, a autorização oficial, né, que eu expliquei para vocês, cada vez que entra em um dos países integrantes do bloco, né, toda vez que entram ou que saem desses países. Aí vocês vão falar assim para mim, mas professora, você já explicou isso para a gente, né, que lá no mercado comum europeu isso foi a novidade, né, permitir que as pessoas circulassem. Mas o acordo vai além disso. Ele também cria uma fronteira externa única, onde vai acontecer aí os controles de acesso ao território europeu, né, mais especificamente dos países que fazem parte da União Europeia. Então, o que isso significa? Significa que quando está vindo ali um turista ou uma pessoa que é de fora dos países do bloco, por exemplo, um brasileiro que está indo visitar algum país europeu, ele vai precisar mostrar, né, a documentação que permite a entrada dele na Europa apenas no país que ele desembarcar. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma viagem de turismo e nós vamos para a Espanha, certo? Então, a gente chegou na Espanha, apresenta o nosso visto, passaporte, toda a documentação que autoriza que a gente entre na Espanha. Uma vez dentro da Espanha, eu posso transitar entre os países que fazem parte da União Europeia, que adotaram o Acordo de Schengen, sem precisar pedir autorização de entrada para esses países também. Ou seja, eu entrei, né, eu fui do Brasil, entrei na Espanha. A partir da Espanha, eu posso ir para a Alemanha, eu posso ir para a Itália, eu posso ir para a França, sem pedir visto para entrar nesses lugares. Porque a Espanha já me deu autorização para circular na Europa, quando ela aceitou ali a minha documentação. Então, os outros países consideram a autorização da Espanha para que, né, no caso, nós aqui que estamos fazendo turismo por lá, consiga passar de um país para o outro. Deu para ficar claro isso, gente? Ou ficou confuso o jeito que eu expliquei? Não, tá. Então, essa é a ideia, a fronteira única. A gente só comprova, né, que está entrando na Europa no primeiro país que a gente desembarca. E aí, em todos os outros países que fazem parte do acordo, a gente pode circular livremente, mostrando, né, se alguém pedir em algum lugar, a autorização que foi dada no país que eu marquei. Mas isso não é meio perigoso, assim, se tiver um terrorista e ele pode circular de qualquer lugar, assim, é meio perigoso isso. Por isso que, né, tanto que o acordo, ele é muito rígido na questão aí, nossa, tá passando um carro barulhento aqui. O acordo é muito rígido ao responsabilizar esse país que autoriza a entrada
do visitante. Então, por exemplo, se a Espanha deixar, né, alguém entrar, e esse alguém for, como você citou, um terrorista que vai causar um problema, às vezes até em outro país, não dentro da própria Espanha, vai ser apurado o que foi falho na hora da Espanha admitir aquela pessoa entrando no território. Então, é super difícil também conseguir essas autorizações, né? Não é tão simples. É claro que não é o mesmo nível de dificuldade, por exemplo, de você entrar nos Estados Unidos. A Europa é um pouquinho menos rígida, mas existe todo um processo ali, um monte de documento que você tem que apresentar, e existe uma verificação muito firme para tentar garantir ao máximo a não admissão de pessoas que possam estar entrando no território europeu com más intenções, vamos dizer assim. Professora, se fosse meu país, eu não ia participar da União Europeia, não, professora. Porque se tem que liberar a livre circulação de pessoas, eu prefiro não. Eu ia ficar de boa. É que, na verdade, é assim, Paulo, os países colocam os prós e os contras na balança, né? Todos os acordos que a gente faz, e aí eu estou falando de maneira geral, né? Para a nossa vida mesmo. Toda decisão que a gente toma tem os prós e os contras, né? Tudo tem dois lados. A gente está falando aqui de um bloco que tem o objetivo de fortalecer economias. Talvez esse fortalecimento da economia, né? Isso acontece de uma maneira tão incrível para os países que fazem parte do bloco, que é muito mais vantajoso ter essa vantagem, né? Nossa, vantajoso ter essa vantagem, foi horrível a frase, mas é muito mais interessante ter essa vantagem econômica, mesmo que isso custe a ideia de aceitar a livre circulação de pessoas. E aí, Paulo, você já acaba introduzindo uma ideia que vai culminar na saída do Reino Unido, essa questão mesmo do circular das pessoas. Mas antes da gente começar a falar isso, eu quero só finalizar aqui, né? Não são, né, na Europa, que hoje é a Europa dos 27, né? Não são todos os países que aceitaram a fazer parte do Acordo de Schengen, tá? Então, dos 27, tem 22 que aceitaram, ou seja, tem 5 países que não aceitaram os termos desse acordo. Existem alguns países que não são parte da União Europeia, mas aceitam que os turistas entrem a partir de algum país da União Europeia no seu território, tá? Então, só para vocês entenderem como dá essa dinâmica da circulação, tá certo? É meio como o acordo do euro, né? Nem todos os países que fazem parte do bloco quiseram assumir aí, né, a moeda única. E aí, a partir aí, pegando o gancho da fala do Paulo, a gente vai começar a falar aí de quando a Europa dos 28 passou a ser a Europa dos 27, né? Que é justamente o recorte da saída do Reino Unido da União Europeia. Isso aqui, pessoal, é extremamente recente, esse movimento da saída do Reino Unido, que também ficou conhecido como Brexit, né? Eu vou até escrever aqui para vocês no chat, porque pode ser que vocês se deparem com esse termo, tá? Nossa, coitada da União Europeia, professora, perdeu a Inglaterra. Ela perdeu o Reino Unido, né? Porque a Inglaterra é uma parte do Reino Unido. Mas, então, aí a gente vai conversar agora para saber quem foi, na verdade, que saiu perdendo nessa história. Mas vamos lá. Então, assim, já tinha uma parte da população do Reino Unido e uma classe política também que tinha ali manifestado essa intenção de sair da então Comunidade Econômica Europeia, né? Então, essa vontade de deixar de fazer parte do bloco, ela não surgiu agora, no século XXI. Ela já vem ali, ó, né, de meados dos anos 70, eles já tinham essa vontade. Alguma parte, né, dos
britânicos já tinham ali esse sentimento de deixar de fazer parte desse bloco, né? Só que, assim, o que foi feito no momento, quando começou esse burburinho, foi fazer um referendo, né? O que é um referendo? É uma consulta pública. É como uma eleição, só que daí existe uma pergunta, né? Nem no caso, vamos imaginar, a pergunta era: o Reino Unido deve permanecer na comunidade, no mercado comum europeu, ou na comunidade econômica europeia? Sim ou não? E aí as pessoas vão nos locais de votação e votam se sim ou se não. Nessa consulta, nesse referendo, a maioria dos britânicos decidiu que o Reino Unido deveria continuar na comunidade econômica europeia, que não era para sair. Então, essa foi a primeira manifestação e eles foram vencidos naquele momento. Então, e com isso, o Reino Unido permaneceu. Só que em 2016, ou seja, né, há poucos anos atrás aí, existia aí alguns partidos políticos de cunho muito nacionalista, e também, né, alguns até ligados a ideais de extrema-direita, convocou aí, né, através do primeiro-ministro, que isso eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, o Reino Unido é uma monarquia, né, todo mundo conhece a Rainha Elizabeth. No entanto, a rainha ela não tem poder político. Quem manda nas questões políticas do país é o primeiro-ministro, tá? Então, o primeiro-ministro daquele momento, de 2016, que era o David Cameron, convocou um novo referendo, né? Já que existia esse burburinho de vontade de sair da União Europeia. E aí, o resultado dessa nova pergunta para a população foi que 51,9% das pessoas que votaram queriam sair do Reino Unido, enquanto 48,9% não queria. Então, tecnicamente, se a gente for considerar, por exemplo, margem de erro, que gira em torno de 2% a 3%, a gente pode falar aqui de um empate técnico, né? Praticamente metade queria sair e metade queria ficar. Esse foi o resultado da consulta. Mas aí o mais importante é saber por que isso voltou à pauta. Por que em 2016 o pessoal estava querendo de novo sair da União Europeia? É o seguinte, acho que vocês já estudaram em algum momento, ou até mesmo viram notícias, né, a respeito da política de imigração, em relação, principalmente, a receber refugiados de zonas, né, de países que estão em zonas de conflito, como, por exemplo, refugiado vindo da Síria, alguns também imigrantes vindos de países africanos, países também que vivenciam conflitos civis, né, a guerra civil dentro do seu território, perseguição política e perseguição religiosa. Então, são os fluxos de imigração forçada, né? A galera que tem que sair do seu país fugido porque ou está passando por uma situação de guerra ou está sendo perseguido, né? Pelas motivações que eu coloquei aqui, né? Ou por motivação política ou por motivação religiosa. E muitos desses fluxos estavam indo em direção à Europa, porque também ali, geograficamente falando, né, desses dois pontos, eu diria que é o local mais, digamos assim, o local mais seguro, que está mais próximo deles. Esse próximo aí eu sei que é muito relativo, mas que nem, por exemplo, para os sírios, obviamente, entrar na Europa é mais... está mais perto do que, por exemplo, vir para cá, né, para o Brasil. Apesar que a gente recebeu um fluxo interessante também aí de imigrantes sírios que vieram aí da zona de guerra. Pois bem, a União Europeia tem uma política liderada pela Alemanha para poder receber esses refugiados. Isso virou objeto de muitos debates no Parlamento Europeu.
E a maioria dos países concordaram em receber esses imigrantes, de dar abrigo para quem estava fugindo. Só que o Reino Unido não concordou com isso. O Reino Unido não queria que essas pessoas ingressassem no território britânico. E isso foi o que despertou esse sentimento na população novamente de saída da União Europeia, para que eles não precisassem receber essas pessoas que estavam passando por essa situação de imigração forçada. Então, veja, o motivo real da saída do Reino Unido foi a não admissão de imigrantes no seu território, o que acaba sendo, né, de certa forma, uma ação até meio que xenofóbica, porque as pessoas que estavam buscando ingressar no território europeu, elas não é gente que estava indo imigrando só para trabalhar ou nada, eles realmente estavam pedindo ajuda, eles estavam fugindo de uma situação que poderia custar a vida deles, né? Então não foi um olhar muito humanizado, vamos dizer assim, para essas pessoas, entenderam? Por amor, professora. Foi? Foi por amor do Reino Unido sair da União Europeia. Nossa, eles são muito amorosos. Né? Super, né? Se compadecem com a dor dos outros, né? Gente, aí a gente volta lá no começo das nossas aulas, é a história da hegemonia europeia, né? Tipo, a Alemanha, não, perdão, a Inglaterra, ela teve um papel muito significativo, né? O Reino Unido, na verdade, teve um papel muito significativo na hora de implementar a hegemonia pelo mundo, né? Olha quantas colônias a Inglaterra... E outra coisa, a Inglaterra até hoje tem alguns controles territoriais, tem países subordinados à coroa britânica. Então, assim, é a própria personificação da hegemonia europeia, né, de se sentir realmente melhor ali do que o restante do mundo, né? E justamente com essa ideia, né, da hegemonia associada ao etnocentrismo, isso faz com que esse olhar, né, de não quero saber dessa gente no meu território, se acentue. Mas, ainda assim, é interessante a gente pensar que esse pensamento está de acordo com o referendo, obviamente, em metade da população. A outra metade não queria que isso acontecesse, né? Mas, enfim, como o Reino Unido passou a fazer aí toda essa situação de desacordo em relação às políticas imigratórias, eles decidiram, então, pela saída do Reino Unido do bloco econômico. E aí, gente, ainda está sendo finalizado esse processo, então as negociações ali estavam previstas para serem concluídas, né, para poder sair totalmente em 2019. Por quê? Porque existiam ali no Reino Unido sede de bancos importantíssimos para a União Europeia que estavam naquele território, que deixaram, né, que tiveram que se mudar dali, sede de grandes corporações, de empresas transnacionais que também tiveram que fechar suas portas ali no Reino Unido e buscar um outro país da União Europeia para se instalar. Então, voltando àquela ideia lá das vantagens econômicas, pensando do ponto de vista econômico, o Reino Unido perdeu e perdeu bastante com a saída do bloco, porque todas as relações que foram construídas com outros países, porque ele fazia parte da União Europeia, essas relações tiveram que ser desconstruídas. Então, vários acordos deixaram de existir, acordos econômicos, e também a questão mesmo de desemprego, né? Então, com a saída dessas empresas, desses bancos do território britânico, muitos cidadãos do Reino Unido acabaram perdendo seus empregos. Então, assim, eles prezaram por essa questão de não aceitar o imigrante, mas eles estão tendo um prejuízo do ponto de vista econômico com essa saída. Tanto é que desde 2016 já houve algumas conversas
de existir um arrependimento sobre a decisão de sair da União Europeia. Então, para o Reino Unido, talvez isso não tenha sido tão inteligente, né? Tão vantajoso assim. Tudo bem? Sim. Até aqui, gente, alguma dúvida? Não? Então, olha só, a gente encerra aqui as questões da Europa. Eu vou colocar uma atividade já do segundo bimestre no Google Sala de Aula. Eu vou, então, interromper aqui a gravação para fazer chamada, tá? Rapidinho.